Olá, meu povo, a paz do Senhor. Eu saúdo a todos os meus amigos, colegas, telespectadores, irmãos que estiverem ligados. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo sobre o Apocalipse. Pastor Luiz está no ar. Fique ligado, eu te convido para que coisas são maravilhosas. Esse estudo, estamos falando sobre o Apocalipse. E vamos dar início agora a mais um estudo. Fica ligado, tá? Pegue caneta, caderno, para você ir notando alguma coisa que achar interessante nos falar. Então, fiquem ligados. E peço também que você compartilhe desse vídeo com outras pessoas, certo? Porque isso aqui é uma coisa muito maravilhosa. Este livro, que é o final da história aqui na Terra, o Apocalipse, encerra toda a programação de Deus. O Gênesis é o começo, o Apocalipse é o fim, tá certo? No Gênesis, temos a árvore da vida, vigiada por Deus quando o homem pecou, para que não comesse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente. Mas no Apocalipse, ela aparece para nós realmente nos alimentar. Depois, no final, vamos falar sobre esse fim. Então, dentro desse projeto de Deus, revelado para a humanidade, eu quero dizer a vocês que começamos a Bíblia, como já falamos, vou repetir, tudo que Deus quer com a humanidade está na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Todos que nos escutam, preparem-se, porque estaremos para realmente ser tirados desse mundo. Cremos que o rapto da igreja está para acontecer, que os sinais nos revelam. Não os sinais bobos que estão falando por aí. É negócio de Illuminati, não sei o que, o cara pregando. Não, é o que a Bíblia fala. E então, estamos esperando a volta de Jesus a qualquer momento. E nós vamos dar abertura lendo esse versículo que eu falei. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Vamos ler. Que nos diz: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Por que eu estou lendo aqui, irmãos? Jesus dividiu o livro em 3 partes, tá? As coisas que viste, as coisas que são, e as que depois destas hão de acontecer. Eu li o capítulo 1, que foi a coisa que João viu, né? Corpo de Jesus glorificado, 7 castiçais e 7 estrelas, simbolizando as 7 igrejas que vamos mencionar, como ele explicou, que as 7 estrelas são os anjos da igreja, e os castiçais simbolizam a igreja. Por que castiçal? Quando Moisés construiu o tabernáculo, o projeto de Deus lá no Monte Sinai, ele mandou fazer o tabernáculo, deu o projeto, mandou fazer uma peça chamada castiçal, que é aquela peça que tem uma haste e 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Aquilo era para ficar 24 horas acesa dentro do tabernáculo. Como a igreja é comparada com o tabernáculo, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Esse tabernáculo tem que se manter aceso, a igreja tem que continuar sendo a luz do mundo, porque quando a igreja se envolve com o mundo, então essa lâmpada desaparece, porque é sinal de claridade. É um mistério muito grande que disse João viu, ele andando no meio dos castiçais. Quer dizer, no meio da igreja Jesus caminha. E nós, para ter uma base disso aí, vamos realmente entrar agora no assunto das 7 igrejas, tá? As que viste, termina aqui no versículo 19, capítulo 1. As que são, vamos começar no capítulo 2 até o capítulo de número 3, narrando a história das 7 igrejas. Eu resolvi, já ia lá na frente, voltei, porque tem acontecimento em alguma dessas igrejas que se enquadram na nossa situação hoje. E eu quis realmente começar falando das 7 igrejas, porque aquele que nos ouvirem, principalmente os pastores que estiverem ligados, eles vão fazer uma correção, porque Deus exige coisas das igrejas, como vamos ver.
Vamos começar pela igreja de Éfeso. É a primeira igreja das 7. Vou começar lendo aqui, como já falei, 3 partes. Aqui viste, concluímos. As que são, quer dizer, presentes são as 7 igrejas. E aqui depois destas, hão de acontecer. Então o que acontece? Nós vamos ler aqui as igrejas, não tem dificuldade para entender, por isso que eu falo no Apocalipse, só é bicho para quem não se dedica. Então é o seguinte, vou ler aqui a história das 7 igrejas, que ele mandou correção, só uma que ele elogiou, a igreja de Filadélfia. Eu quero ver qual grupo dessas 6 igrejas que ele corrigiu você se encontra. Ou você está no grupo da igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da aprovação ou da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, meus irmãos, para nós escaparmos disso, precisamos estar enquadrados com a palavra de Deus. E também, quero lhe dizer que esse momento do arrebatamento não venha nos apanhar de surpresa, porque o que estiver em pecado não vai subir. Não dá mais tempo para você encher sua lâmpada. A tipologia bíblica, a simbologia, está na parábola das 10 virgens, conforme está lá em Mateus capítulo 25. Então você observa que 5 estavam preparadas, foram ao encontro do noivo, e 5 ficou. Uma tristeza, 50% de diferença. Tem perguntado, meu Deus, será que a igreja vai ficar 50%? Mas pelo que Jesus falou, ele disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo esfriará. Mas aquele que perseverar firme até o fim, este será salvo. É o que está lá na igreja de Filadélfia. Mas vamos lá. Voltamos a falar agora da primeira igreja, ou a carta a Éfeso. Vamos ler. No capítulo 2, versículo 1, nos diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que já está explicado no capítulo 1, né? Que anda no meio dos castiçais de ouro, viu? Já explicamos com respeito ao que é o castiçal, e ele anda em nosso meio, promessa dele, conforme Mateus registrou. Eu sei as tuas obras, agora está falando com o anjo, viu, com o pastor. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência. Tem muito cuidado com o nervosismo, colega pastores, que isso é muito difícil, para fazer besteira. E que não podes sofrer os danos, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu o achastes mentiroso. Falar um pouquinho de apóstolo, para vocês. Tanta gente hoje quer botar o nome de apóstolo, pegando uma carona com o que Jesus falou, ou seja, com o início do ministério de Jesus. Ele escolheu 12 homens para acompanhar a sua trajetória. E esses homens ele chamou de apóstolo. Hoje ninguém quer mais ser pastor, ainda bem, tem muito quebra-galho aí que não merece o nome de pastor não, sabe? Está ao lado de Jesus Cristo. Não serve porque para ele ou fala a verdade ou desiste. Então, nome de apóstolo. Apóstolo. Vocês tenham cuidado com isso, está dizendo aqui, o que diz apóstolo não são. Esse ministério apostólico terminou na igreja primitiva, sabe? Não existe mais isso. Hoje é evangelista, pastores e mestres. Tá? Então veja bem, mas apóstolo, apóstolo, apóstolo. Aí você vai notar o que esses apóstolos estão falando, tá? Que não tem nada bíblico, fortuna, riqueza e etc., prosperidade, tudo isso é para enganar, e os telespectadores que assistem esse trabalho ficam tudo doidos para enriquecer, que as promessas dele é tudo mentira, viu? É tudo mentira. Então tenhamos cuidado. Alguém dizendo ser apóstolo e não são. E é mentiroso. Vocês não estão falando da Bíblia? Então é mentiroso. Qual o perigo para eles? O mentiroso é filho do diabo. E qual é o resultado? Todo filho do diabo vai para o inferno. Não tem céu. Então muita gente quer arriscar hoje em cima de dinheiro, colocar-se numa posição que o Senhor não aprova. E aí, neste caso que eu estou falando, com as palavras do próprio Jesus, e aquele anjo da igreja de Éfeso, tu tens colocado à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, viu? Medita bem aí nesse versículo. Agora passaremos para o versículo 3. Sofrestes e tem paciência, e trabalhastes
pelo meu nome e não te cansaste. É o nosso trabalho, como pastor, zelar pelo nome do Senhor. E o nome do Senhor está revelado desde o Gênesis, capítulo 1 até Apocalipse 22. Tenho sempre falado, aquele que não leu a Bíblia toda ainda, não pode ser pastor, não pode ser apóstolo, como está falando, né? Então, muitos que não conhecem a Bíblia do Gênesis do Apocalipse, ele não tem uma noção do projeto de Deus. E a igreja não sabe para onde está indo, sabe? Então, muito bem. Eu estou dando essa advertência, permita-me, porque nós estamos numa mistura. Jesus falou que estaria acontecendo muita coisa, que é um dos sinais da volta de Cristo, meus prezados irmãos. É realmente os falsos profetas, que vocês conhecem muito bem quando ele estava no templo. Saiu do templo, estava em reforma o templo naquela época, e os discípulos admiraram a construção e mostraram para Jesus, porque o rei Herodes está fazendo uma média com os pastores, era realmente rei romano, com os pastores, com os israelenses, com os israelitas. Então ele foi para ampliar aquele templo que Zorobabel construiu quando veio do retorno de Babilônia, do cativeiro babilônico. Então veja bem, aquela reforma, diz as tradições, que eram pedras de 2 metros de largura por 4 de comprimento, montadas sobre a argamassa, que não tinha nada que pudesse derrubar. Jesus, aos discípulos, ao olhar, disse: olha aí, mestre, que construção. Aí Jesus responde para ele e diz o seguinte: não vê tudo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No ano 70, no ataque romano lá, o general Tito derrubou o templo, arrancou pedra por pedra e levou Israel cativo, que é um dos segredos. Mas muito bem. Então, chegando no monte, que foi a última vez que ele entrou no templo, foi para o monte, lá para o Getsemane, e lá ele foi preso e já foi direto para ser julgado lá pelos sumos sacerdotes. Chegando lá no monte, os discípulos interrogaram Jesus dizendo: mestre, quando será que acontecem essas coisas? Um templo, quer dizer, um templo dessa estrutura, ser arrancado pedra por pedra. Aí a recomendação de Jesus foi essa, Mateus 24, cautelai-vos para que ninguém vos engane. Tá? A palavra cautelar quer dizer precaver. O que é precaver? Prevenir de antemão. Tá? Diz, porque surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 24, versículo 11. 24, e surgirão falsos profetas e farão tão grandes sinais e maravilhas. Se possível, até meus escolhidos vão cair com os sinais que podem surgir. Então nós estamos aqui no país, segundo país maior do mundo em cristianismo, que está poluído assim, ó. A história que nós conhecemos, as estatísticas, é chocante, porque hoje temos 4 igrejas abertas por dia. Só você saber, no Brasil, mais de 4 milhões de crentes que estão fora da igreja, porque estão achando coisa diferente, não estão achando nada, viu? E ver cada igreja com uma doutrina, com uma inovação, como que nós vemos aí, nenhuma dessas igrejas de televisão está falando a verdade. Viu? Eu falo que eu acompanho tudo para prevenir a igreja, porque eu sei que a televisão está em todas as casas, como eu também tenho em casa, né? Esse negócio de proibir, isso já passou. Então veja bem, então, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Precaver, acautelar, quer dizer precaver, o que é prevenir de antemão, viu? Então, meus irmãos, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Quando ele diz, tem posto à prova aqueles que se diz apóstolo e não são, e tu os achastes mentiroso. Então vamos lá. Versículo 3. E sofreste, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Graças a Deus, meus irmãos. Eu louvo ao Senhor, não é que eu seja melhor do que ninguém. Quando eu peguei a responsabilidade de pastor, eu li Efésios 4, 11 a 16, depois que eu li Paulo a Timóteo, capítulo 3, segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Depois eu volto a João e vejo João recomendando o que Jesus falou. Errais
por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus, que são elas que de mim testificam, e nelas alcançarei a vida eterna. Olha, meu irmão, não é suficiente. Precisa dar os primeiros passos. Ouvir a palavra, crer e ser batizado. Aí segue-se a santificação. É os passos que temos de início e continuar a santificação até a nossa morte física ou o arrebatamento da igreja. Eu creio que muitos que estão me ouvindo não vão passar pela morte. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Você está vendo, irmão? Com tudo o que ele fez, o Senhor falou 5, 6 palavras de elogio para esse anjo, mas tinha largado o primeiro amor. Hoje é uma grande confusão, viu? Pelo que nós vimos, eu comecei a assistir culto evangélico, ainda adolescente, mas a coisa mudou, não é de água para vinho, mas de vinho para água, viu? A coisa está se desandando, mas Jesus já prevendo isso, já falou em Mateus 24:13, que se multiplica a iniquidade e o amor esfriará de quase todo. Iniquidade é pecado, nunca seria tanto pecado como hoje, a igreja quer seguir. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Essa igreja de Éfeso era uma igreja modelo para a época. Era uma igreja que tinha um amor tremendo, segundo nos mostram. O povo vivia de um amor, porque o amor faz parte da vida cristã, viu? Sem amor, estamos enrolados. Tem que amar. E nós podemos ver hoje que ninguém ama seu semelhante, né? Muito povo correndo atrás de dinheiro, mas o seu semelhante passando fome e necessidade, viu? Isso é muito tremendo. Falta de conhecimento, não sei o que esse povo pensa em falar tantas coisas. Mas o amor, diz Paulo, ele é o vínculo da perfeição. Pedro diz que o amor cobre multidões de pecados. Tá? Então é o seguinte, temos cuidado com esse amor, porque ele diz, ainda que tu tenha os dons de profetizar, de falar línguas, falar com os anjos, mas se não tiveres amor, nada seremos. Viu? Porque lá no capítulo 12, de 1 aos Coríntios, ele começa a falar os efeitos dos dons, que foi visando o fim proveitoso que o Senhor estabeleceu, esses 9 dons espirituais. No capítulo 13, eles procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho que é melhor. Qual é o caminho? O amor, viu? É o vínculo da perfeição, tá? Então você procura amar o seu irmão, porque hoje eu vejo uma catástrofe acontecendo no meio dos cristãos, essa desunião de tanta igreja, ninguém sabe quem é quem, tem crente morrendo de fome, uma crise que estamos passando, mas não existe um amor genuíno. Você está morando vizinho com alguém que está carente e necessitado, e você não está amando o seu próximo como a si mesmo, tá? Então o amor é o vínculo da perfeição, tá? Deixo para os queridos irmãos este versículo, olha, tenho porém contra ti, tá vendo, irmão? Quer dizer, o cara estava tão bonito pela o elogio deles aqui nesse outro versículo, que acabamos de ler. Você pensa, mas rapaz, esse anjo, esse pastor, ele está de parabéns por realmente estar guardando, trabalhando, não estava apoiando, tá certo? Ou aqueles que se dizem apóstolos e não são, como eu falei, tá certo? Então, meus irmãos, agora Jesus se diz a ele, fala para ele, para essa igreja, que eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Veja só, vamos continuar, tá? Lembra-te, pois, de onde caíste. Tá vendo? Estava bonitinho, Jesus elogiou, mas estava caído. Quantas igrejas tem hoje que os seus pastores estão caídos? Aprofundados atrás de dinheiro, aprofundado aí na coisa, a liderança. Hoje a doutrina não é mais bíblica, é aquilo que o cara acha que seja, para agradar a muitos crentes que não têm transformação, e o resultado é ouvir essa palavra de Jesus. Que Deus possa abençoar aqueles que me ouvem. No versículo de número 5, né? Lembra-te, pois, de onde caíste. Um pastor desviado, viu? É triste essa passagem, viu? Desviado. Só para você saber o que é Deus. Talvez você nunca viu falar isso na vida.
E quem sabe muitos colegas também. Estava caído. Arrepende-te. Olha só. O arrependimento, irmãos, é uma coisa essencial. Nós temos que confessar os nossos pecados diante do Senhor. Nós temos que reconhecer o que é errado. Porque tudo que não está de acordo com a palavra de Deus está tirando nós do caminho do Senhor. E a recomendação de Jesus é dizer, arrepende-te. Porque o arrependimento, Salomão deixou bem claro lá no capítulo 28 de Provérbios, e versículo 13. Quem confessa e deixa, de Deus alcança a misericórdia. Arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente te ativirei e tirarei do seu lugar, o teu castiçal. Deus está prometendo aqui, Jesus, que ia tomar a sua igreja na mão desse homem irresponsável. Tá certo? Olha que tristeza. Se tu não te arrepender, a solução é arrependimento. Muda a sua conduta. E aqui Jesus diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Você está vendo? Volte atrás. A prática do primeiro amor. Seus primeiros ensinos, porque quem passou pela igreja há 30, 40 anos atrás, vê que a diferença hoje é tamanha. Versículo 6. Que aborreces as obras, né, nicolaítas, as quais eu também aborreço. Eu detesto. O que é nicolaíta? Era uma doutrina, uma seita que existia por determinado, segundo até diácono, implantou uma doutrina errada. É o que você vê hoje, tá certo? E os pastores vão aprovando, porque eu não vou falar, porque eu não posso atingir. Eu sei que hoje, na democracia, cada um vive o que quer, mas a igreja é de Cristo, tem que viver de acordo com a palavra de Deus, tá? E às vezes eu vou dizer onde é que está a falsa doutrina, o falso profeta, e ninguém quer ouvir. Não, tudo é igreja, não é isso. Então, são essas doutrinas que estão entrando, e as pessoas que não têm conhecimento bíblico seguem, e por isso não foi à toa que Jesus disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam o que o Espírito diz às igrejas, viu? Não é eu que estou falando não, meus irmãos, é o Espírito Santo da minha boca, porque Deus, Jesus, Deus tem uma preocupação com a noiva de Cristo, que não foi fácil de suportar todo aquele sofrimento, e depois a pessoa crê, voluntário, sem mudança de vida, e quer ir para o céu. Viu? Isso é triste. Então, para que não corramos o perigo, ele diz para os crentes, quem tem ouvido para ouvir, que ouçam. Quase todas as igrejas têm isso aí, de alerta para a igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Coisa incrível. Essa árvore da vida estava no Éden. Aí, com a queda, desapareceu. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje temos aqui na mão a Bíblia, né? Agora, o paraíso de Deus. Tá certo? Aquela árvore que quando Deus viu que Adão tinha pecado, ele teve o maior cuidado para que Adão não pegasse o caminho que dava acesso à árvore da vida. Estava muito mais bonita do que aqueles comeram do conhecimento do bem e do mal. E aí agora a árvore da vida aparece lá no céu. E Jesus está dizendo aqui, ó, que ao que vencer, lute, meu irmão, ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida. Aquilo que Adão tanto queria, não conseguiu. Comeu do conhecimento do bem e do mal. Para a nossa coisa terrível, né? Enfrentar o mundo que nós vivemos. O pecado começou lá no Éden. Mas também lá no paraíso está a árvore de Deus agora sem essa outra árvore. Participe, vamos ter o privilégio de Jesus conceder que nós comamos deste fruto lá no céu. Por que lá no céu? Porque lá no céu não vai ter morte. E quem comer da árvore da vida não tem mais morte para ele. Foi a preocupação de Deus com Adão. Tá? Expulsou Adão do paraíso para que ele não viesse comer do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente. E ele não tinha condição para isso, porque ele pecou, o salário do pecado é a morte, ele teve que morrer, coitado.
tá certo? Por não obedecer a palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, eu encerro aqui dizendo: olhe o fruto da árvore da vida, mas para o vencedor. Quem é o vencedor? Aqueles que rejeitam todas as ofertas de Satanás, colocando a Bíblia na frente, assim como o nosso Salvador Jesus Cristo, na tentação do deserto, venceu ele com a palavra. Então, meus irmãos, que Deus possa abençoar. Até a próxima, tá? Fiquem ligados.